My Angel, capítulo 2, Doce Inocência. Jared permanece estático pelo que parecem horas, sem saber exatamente o que fazer em seguida. Ele apenas dirigia para o motel, como sempre faz depois de uma caça, quando um homem simplesmente surge em meio à demolição do asfalto, completamente nu e desacordado. Isso chocou Jared um pouco. Não que com a sua vida ele não esteja acostumado a ver coisas estranhas, mas existe um certo nível de estranho que ele pode aguentar. Esse, por exemplo, não é normal. O que o choca não é o homem estar nu, mas sim ele ter meio que caído com força suficiente para perfurar o chão e ainda rolar em direção ao seu carro, quase como ele tivesse sido arremessado de algum lugar. Jared não tem certeza se quer ver como o rosto do homem está. Pelo que ele pode imaginar, deve estar uma bagunça de sangue, pele rasgada, olhos esbugalhados e dentes arrancados. Mas seu bom coração sabe que não vai aguentar a culpa de deixá-lo ali. Seu trabalho é salvar pessoas, mas então vem a questão. A situação não parece comum. Com certeza não é comum. E se esse homem não for humano? Isso é muito provável. Ele simplesmente caiu no meio do asfalto com a força de uma rocha de chumbo de várias toneladas. Pelo amor de Deus, isso não é normal. Jared é um caçador, ele não teme se aproximar. Mas isso é novo para ele. Esse homem ou ser sobrenatural pode atacá-lo e matá-lo facilmente, sem que Jared saiba como se defender. Tentando jogar esses pensamentos de lado, ele se aproxima lentamente e com bastante cautela. Ele não quer ser pego desprevenido. Quando se aproxima, ele não consegue parar de olhar para a parte traseira do homem. Ele é menor que ele, com certeza. Seus braços não são tão formados quanto os de Jared, mas existem músculos definidos sim. Seus cabelos são loiro escuro, porém as mechas claras são bem visíveis à luz do sol. Jared limpa a garganta e tenta virar o olhar de outras áreas mais íntimas do homem. Não é para isso que ele ainda está ali. Jared se inclina sobre o homem desacordado e lentamente se ajoelha ao lado dele. Com dedos hesitantes, Jared toca na pele clara e cheia de sardas, outro algo que Jared acabou de perceber. Põe 2 dedos em seu pulso e suspira quando sente a batida lenta. Com um pouco de esforço, ele o vira para ver seu rosto. O que Jared vê o faz ficar de boca aberta em admiração por alguns segundos. O homem aparenta, na verdade, ser apenas um menino de pelo menos 17 ou 18 anos. Seus cabelos são realmente um louro escuro e lindamente brilhantes com a luz solar. Sua pele é tão perfeita que poderia ser confundida com uma porcelana frágil. Várias sardas adornam seu nariz um tantinho torto e seus lábios são carnudos e altamente beijáveis. O garoto é simplesmente perfeito. Jared tem que se mover um pouco quando percebe que a sua calça começou a apertar na área da virilha, o deixando desconfortável. Só pode ser brincadeira. Ele ficou realmente excitado apenas por olhar o rosto desse garoto? Jared agradece sua força para não descer mais ainda o olhar. Jared limpa a garganta, tentando se recompor e voltar à realidade de que aquele garoto pode não ser humano. Talvez ele seja um monstro horrível de aparência horrenda, e não este lindo garoto de rosto tão perfeito que é quase angelical. Se Jared acreditasse em anjos, poderia afirmar que está diante de um deles. Jared volta a inspecionar o menino inconsciente. Ele pode aparentar ser muito jovem, com seus cílios compridos sombreando suas bochechas, ou suas sardas fofas pintando seu rosto e corpo. Mas seu porte é de alguém maduro e bem formado. Percebe-se isso por seus ombros largos e sua mandíbula muito masculina. Existem alguns arranhões e cortes por seu rosto e corpo, que com certeza precisam de atenção. E mais uma vez, Jared se vê ignorando tudo que acredita e se encontra agarrando o menino nos braços e o levando até seu carro. Ele sabe que pode se dar muito mal. Ele não sabe no que se meteu, mas ele sabe que não pode deixá-lo sozinho ali. Isso seria um grande não. 2 horas depois de ter limpo todos os ferimentos no corpo do menino e suturado algumas feridas que necessitavam ser fechadas, claro, sem esquecer de testá-lo contra tudo, Jared apenas observa o rosto pacífico do menino adormecido e quase fica encantado com o quão pacífico ele parece. Sempre deixou Jared pasmo a magia do sono. O sono pode fazer uma pessoa perturbada com pensamentos conflituosos esquecer tudo e apenas relaxar. Pode retirar o vinco em sua testa e as rugas que se formam com as preocupações diárias. Jared gostaria de dormir o suficiente para relaxar, mas 2 ou 3 horas de sono por noite não causam grande magia. Olhar para esse garoto dormindo, porém, lhe traz uma calma e uma paz que ele não sente há anos. É quase como se a áurea dele transmitisse tudo isso sem sequer perceber.
Jared nunca quis tanto se deixar levar por algo, como quer agora pela áurea clara desse garoto. Pode parecer ridículo, mas Jared nunca se sentiu assim antes, tão em paz consigo mesmo, tão bem internamente, é incrível. Ele deve estar começando a ficar velho e cansado demais. Jared não percebe que o sono ameaça carregá-lo para uma inconsciência muito necessária, até sentir a necessidade de piscar repetidas vezes para manter seus olhos abertos. Com uma rápida olhada no garoto, Jared agarra sua arma e faca de demônio e a esconde de modo que o garoto não veja. O menino pode ser lindo e aparentar uma inocência incomum, mas ele ainda pode ser uma ameaça, e Jared será condenado se ele se permitir baixar a guarda agora. Em algum momento durante a noite, depois de um dos sonos mais revigorantes e incríveis que ele já teve, Jared é acordado por um sentimento estranho em suas costelas. Jared quer realmente abrir os olhos e ver o que é, mas seus olhos não lhe permitem ser livre da escuridão tão acolhedora e confortável em que ele se encontra. O colchão barato do motel nunca pareceu tão macio quanto agora. O sentimento estranho em suas costelas volta dessa vez mais forte, como se alguém o estivesse cutucando repetidamente. Um gemido escapa de sua garganta. Ele só quer dormir mais. Há anos que ele não dorme assim. Ele tomou algum comprimido que o nocauteou pela noite? Ele não lembra de fazer nada diferente. Ele deve estar doente, mas como, se ele se sente perfeitamente bem? Na verdade, ele não se lembra de se sentir tão bem antes como se sente agora. Mais cutucadas o alertam que se ele está sozinho no quarto, não é possível que... Então ele se lembra, ele não está sozinho no quarto. Seus olhos se abrem instantaneamente e ele está pronto para atacar a ameaça quando vê as mais bonitas esmeraldas brilhantes o encarando com confusão. O quarto está claro, pois ele preferiu poder ver bem o garoto enquanto dormia. Assim ele pode ver uma das coisas mais adoráveis de sua vida. O menino com certeza não aparentava ameaça, pelo contrário, seus cabelos louros estavam bagunçados de sono e jogados em todos os lugares. Seus olhos lindamente verdes estavam um tanto vermelhos nas bordas, e o modo como o menino o esfregava insistentemente com o punho só o deixava mais adorável. Quem é você? Por que me ajudou? O menino pergunta com um pouco de confusão e cautela, disfarçadas na voz rouca e baixa. O que quer comigo? Jared franze a testa e se levanta da cama com a mão no ar, em forma de rendição. O menino inclina a cabeça para o lado com as sobrancelhas juntas. Você estava ferido no meio da estrada e... Espera, é você quem me deve explicações. O que é você? Jared rapidamente ganha o controle da conversa, querendo tirar o máximo de informações possível do garoto. Como assim o que sou eu? Se possível, a confusão do menino apenas se aprofundou mais com a pergunta de Jared. Ele esfrega as mãos nas coxas e só então Jared percebe que ele está mais uma vez totalmente descoberto e nu. Espera, você precisa se enrolar com os cobertores, você está... Jared coça a nuca e vira o rosto, percebendo mais uma vez a confusão fundida nas feições do garoto. Qual é o problema? O menino levanta da cama e caminha até Jared, ostentando toda a sua glória nua pelo quarto. Jared fecha os olhos com força e se afasta do menino confuso. Você precisa se cobrir agora, Jared contorna, sempre olhando para o mais distante possível do garoto perfeito e muito nu, parado no centro do quarto. Ele agarra o cobertor ao qual havia coberto o menino algumas horas antes e esticou a mão indicando que ele deveria pegá-lo e esconder a sua dignidade. O menino não aparenta ver nenhum problema em estar nu, mas pega mesmo assim o cobertor de Jared e o enrola no corpo inteiro, cobrindo a cabeça como um capuz enorme. Jared suspira e o encara, não esperando ver um sorriso orgulhoso no rosto do garoto. Assim está bom? Pergunta o menino, e Jared acena enquanto caminha até a cama. Ele se senta e, com um movimento sorrateiro, toca a arma e a faca debaixo do travesseiro. O menino parece inofensivo, mas Jared ainda não pode confiar nele. Ele tem muito que perguntar primeiro. Bem, como se chama? Jared acha que começar leve é o melhor. Quantos anos tem? O menino abaixa a cabeça e aparenta pensar por alguns segundos, como se não soubesse o que responder. Suas características escurecem enquanto seu rosto enruga. Jared não sabe o que está se passando na cabeça do garoto, mas enquanto não obtiver respostas, ele não ficará tranquilo em torno desse menino. Me chamo Jensen Niel. O menino responde rápido, mas um tanto hesitante. Jared franze a testa, não tendo entendido bem, e repete mais ou menos o que entendeu. Jensen? O menino encolhe os ombros, mas não dá uma resposta para isso. Jensen é então. Quantos anos você tem?
Quantos anos acha que eu tenho? O próprio Jensen parecia curioso em receber uma resposta para a pergunta. Gerald cruzou os braços e diz o que imaginou assim que o viu. Sei lá, 18 talvez, você que deve saber, responde um homem alto, e um sorriso surge nos lábios de Jensen, totalmente satisfeito. Isso, 18. Essa é a quantidade de anos que possuo. Jensen parecia radiante, e Gerald não sabe exatamente como se sentir sobre isso. Esse garoto parece muito estranho, seu rosto exala uma inocência infantil bem característica. Gerald, porém, ainda não pode confiar 100% nele. Sim, Gerald o testou contra tudo. Ele não é um demônio, não é um metamorfo, não é nenhum dos monstros facilmente detectáveis. Nada, definitivamente nada funcionou com ele. Gerald até se sentiu meio mal por deixar algumas marcas de faca no corpo do garoto, mas ele precisava se prevenir. A pulga atrás da orelha, porém, não sumiu. Algo não está certo. Jensen estava no meio daquela bagunça na estrada, simplesmente algo falta. Gerald odeia não saber o que fazer. Ok, eu vou pegar algumas roupas minhas para você. Você não pode ficar andando por aí enrolado num lençol todo o tempo, Gerald informou, passando as mãos nos cabelos e caminhando até a sua bolsa. O menino ficou feliz em segui-lo e esperar. Acho que vão ficar enormes em você, mas depois podemos ir a algum brechó e encontrar algo que sirva. Não é como se Gerald tivesse dinheiro para roupas novas. Ele ainda espera que o que tem dê para não passar fome até dar um jeito de conseguir mais dinheiro. E Gerald também sabe que não pode largar esse garoto por aí enquanto ele não tiver certeza do que ele é, ou se é confiável para as pessoas inocentes. O que é brechó? A pergunta de Jensen fez Gerald estranhar. Mas Jensen é apenas um garoto, não é como se a nova geração se importasse em saber esse tipo de coisa. É um lugar onde se encontra coisas usadas como roupas e sapatos, é bem variado. Gerald responde pacientemente enquanto encontra uma calça e uma camisa que será tão comprida em Jensen quanto um vestido. Cuecas, porém, serão um problema. Como um tabernáculo, os olhos de Jensen brilham por conhecimento, e Gerald mais uma vez tem que desviar o olhar das esferas brilhantes do garoto. São lugares diferentes, mas em ambos se encontram coisas velhas ou antigas, por assim dizer. Gerald explica e entrega as roupas nas mãos de Jensen, que as pega com um sorriso. Você pode entrar no banheiro para se vestir, pode tomar banho se quiser, só não use toda a água quente, espero aqui. Jensen franze a testa aparentando confusão, mas segue mesmo assim para onde Gerald apontou. Gerald solta um suspiro pesado e se joga na cama. Suas mãos mais uma vez tocam a arma e a faca lhe passando segurança. Ele ainda não sabe o que pretende fazer com Jensen. Ele não aparenta perigo, mas é seu trabalho ter certeza disso. Talvez ele devesse ligar para Bob, mas o garoto pode ser realmente apenas um garoto, e Gerald não quer tomar o tempo do homem mais velho com bobagens. Claro que uma ajudinha extra é sempre bem-vinda. Além do mais, Gerald pode estar muito errado em relação a Jensen. Talvez ele esteja apenas usando uma máscara inocente e literalmente matá-lo enquanto dorme. Mas por que não fez isso algumas horas atrás, quando Gerald estava naquele sono incrível? Não faz sentido. Talvez esse garoto não passe de um monstro frio e calculista e esteja querendo atacá-lo quando ele menos esperar. Ou talvez Gerald esteja apenas sendo um maníaco e jogando calúnias em cima de um menino inocente. Droga, sua cabeça vai acabar explodindo com tantos pensamentos. Um grunhido no banheiro faz-se sentar na cama e ele se encontra caminhando até lá sem sequer perceber. Jensen, tudo bem? Tudo fica em silêncio por alguns segundos e Gerald está prestes a invadir o banheiro quando a voz calma do garoto sai de dentro. Eu não sei como deveria. Essa coisa não se move do lugar. Gerald enruga a testa sem saber do que Jensen está falando. Ele abre a porta e fica feliz por ver Jensen ainda enrolado no lençol. Jensen está totalmente concentrado enquanto encara a torneira do chuveiro. Ele então estica a mão e volta a puxar a torneira para frente, a puxando com força como se quisesse arrancá-la da parede. Jensen, não é assim, que deixa que eu ligo para você. Gerald suspira e abre a torneira. A água começa a cair na cabeça de Jensen, que solta um grito alto e se joga nos braços de Gerald assustado. Gerald se espanta com isso. O coração do garoto está acelerado dentro de sua caixa torácica e seus braços estão agarrando Gerald com força. Gerald engole em seco quando percebe que o cobertor caiu no chão encharcado e Jensen está agarrado a ele completamente nu em seu modo vulnerável. Droga, ele precisa afastar o garoto agora mesmo. Jensen, tudo bem. Gerald tenta, mas o aperto apenas duplica em dimensão de força. Gerald começa a afastar os braços de Jensen de seu aperto, tentando assim conseguir um pouco de ar. Jensen!
Desculpa, Jensen se afasta, seus olhos estão arregalados e seus membros estão tremendo. Jared se sente mal por afastar o garoto assim, mas ele precisa ter o controle dessa situação. Obrigado por ter... Jensen olha para o chuveiro com a testa franzida e muito fascinado. Incrível! Jared não sabe exatamente como responder e apenas acena correndo do banheiro sem olhar demais dentro dos olhos de Jensen. Jared fecha a porta atrás dele e escorrega por ela, se sentando no chão e tentando acalmar seu coração. Ninguém pode ser tão inocente assim, é totalmente fora do comum. Talvez Jensen tenha algum problema? Uau, isso pareceu horrível. A voz suave de Jensen surge no eco do banheiro, mas ele parece feliz, ele parece estar cantando em uma língua diferente e estranha. Jared nunca ouviu nada parecido. Mas a voz dele é absolutamente linda. Jared se encontra com o ouvido grudado no banheiro, ouvindo tudo como um idiota. Oh, droga, ele precisa ter foco.